A palestra de hoje é sobre as aflições que temos atualmente, que são origens de outras vidas. Quais são as aflições que temos hoje, atuais, né? São a pobreza espiritual, financeira, são as demências, os transtornos psíquicos, as mortes prematuras, defeitos físicos, incapacidades diversas. São os que nos causam aflições. E também o nosso psicológico, né? Que também é muito atordoado com todas essas coisas. São o que nos tomam tempo, o que, às vezes, muitas das vezes, faz nos afastar de Deus, por não acreditarmos que aquilo deveria acontecer. Por quê? Por quê? Por quê? Sempre estamos nos perguntando, né? Por que eu estou sofrendo com isso? Por que eu nasci nessa condição? E por que isso está acontecendo comigo? Mas está acontecendo comigo. Tem um porquê. Quais são as atitudes que provavelmente foram tomadas em outras vidas? Porque se pensarmos que a gente foi criado juntamente com a nossa alma, vamos ter só uma noção. Não teve vidas passadas. Fomos criados a partir do momento em que nascemos. E aí vamos morrer e acabou tudo. E aquelas pessoas que morrem cedo? Bebês, que nem têm a capacidade de nascer muitas das vezes. Morrem na barriga, são feto. E essas pessoas? Por que com elas isso e por que a gente está aqui hoje? Vivendo, a gente já está, eu pelo menos tenho 21 anos e estou aqui. Já vivi 21 anos. E teve crianças com 8 anos que já morreram. Crianças que nem tiveram o prazer de ver a vida e já morreram. Não seria injusto isso? Seria injusto, né? Porque elas não tiveram a oportunidade nem de usufruir da vida, de aproveitar, como muitos dizem, que aproveitam a vida, vivendo, não sei o quê. Nem essas pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, se formos enxergar a vida só deste ponto, do ponto de nascer e o ponto de morrer, seria muito injusto. Deus criaria a gente para viver 2 anos e criaria a gente para viver 84 anos. Até mesmo 100 anos, porque existem pessoas que vivem até 100 anos. E a compensação? Se fosse assim, se fosse do nascer ao morrer, teria que ter uma idade para morrer, né? Que aí todo mundo seria igual. Ah, se chegou a 100 anos, morre. Não morre antes nem depois. É a idade certa para morrer. Mas se olharmos por um outro ponto, que é o que a doutrina nos traz, de que não há só essa vida, não há só esta encarnação, de que já vivemos outras vezes. É só esse corpo físico. Ele não vai se repetir. Não vou vir na próxima vida com o mesmo corpo físico, porque é impossível. Ele se deteriora e não tem como ele reviver. Só que, na verdade, não é impossível, porque para Deus é possível, né? Para Deus tudo é possível. Mas não há casos que isso tenha acontecido. Pelo menos não que eu conheça. Se alguém conhece, peço desculpa. Então, se olharmos por esse ponto de que temos outras vidas e que teremos outras, podemos puxar para isso. Mas então é por isso que fulano nasceu e morreu cedo. Por algum motivo. O que ele fez na vida passada? E aí entra as coisas que provavelmente, atitudes que foram tomadas na vida passada, que podem ocasionar essas situações. Um exemplo são as guerras. Eu fui uma pessoa que levei a que acontecesse uma guerra mundial. Eu fui a responsável por aquilo que aconteceu. Então, eu serei responsável pela minha atitude, certo? Então, Então, eu vou ter que aprender com o meu erro, acima de tudo aprender, porque não adianta só eu errar. E continuar errando. Além de eu aprender, eu vou ter que, não diríamos pagar, mas vai ter um efeito, que é a lei de causa e efeito. Vai ter um efeito sobre esse meu erro.
E este efeito pode ser a morte prematura, pode ser os defeitos físicos, porque eu ocasionei uma guerra. As pessoas morreram por minha culpa. É só um exemplo, tá, gente? Não que eu tenha feito isso. Não sei, né? Então, olha, outros motivos são as mutilações. No período da ditadura que teve aquelas torturas. Teve pessoas que foram responsáveis por aquelas torturas. Teve pessoas que fizeram aquelas torturas. E que não sentiram nada fazendo aquilo. Mas e aí? Como elas ficaram a retornar para o plano espiritual? E descobriram que não é só aquela vida que elas têm. Que elas não só vão para o inferno e acabou. Elas vão ter que buscar a evolução. É isso que elas vão receber informação. Vocês têm que buscar a evolução. E aí, o que ela fez? Ela buscou a evolução matando as outras pessoas, mutilando, torturando. Pelo contrário. Ela colocou mais coisas na bagagem dela, da qual ela vai ter que pagar, entre aspas. Ela vai ter que ser punida por aquilo que ela fez. Não igualmente como está na lei, olho por olho, dente por dente. Mas ela vai ter que ter uma reação para a ação que ela teve, correto? E são essas ações, essas reações que acontecem. Um exemplo também, se eu usufruí da minha vida passada, eu era uma rainha. Tinha muito dinheiro. Cobrava os impostos de pessoas que não tinham nem capacidade de pagar um imposto. E aí, nesta vida, eu venho como pobre, financeiramente, muitas dívidas, moro de aluguel. Então, é uma lei de causa, eu fiz alguma coisa. E eu estou tendo o quê? O efeito. Então, as aflições de hoje, que são de outras vidas, é uma lei de causa e efeito. Porque foi o que eu fiz na vida passada e o que eu recebo hoje. E não só coisas ruins. Às vezes eu cuidei muito de uma pessoa que estava precisando, estava com uma enfermidade. E aí eu acabei cuidando, e nisso eu até acabei pegando, mas desencarnei, e na próxima vida eu vim como? Eu vim numa situação melhor. Posso não estar vindo rica, porque nem sempre riqueza é uma situação melhor, né? Mas eu vim com uma família adorável, uma família que me acolhe, que me ama, que cuida de mim hoje, como eu fui cuidada na vida passada, como eu cuidei na vida passada. Então, essas coisas que atualmente acontecem com a gente, tem um porquê, um para quê, né? E se formos olhar como só vida da partir do momento em que eu nasci e é o momento que eu morri, Deus não seria justo. Porque é Ele que nos cria. Então Ele não seria justo. Vou criar esse ser para que ele morra com 2 anos. Vou criar este para que venha com o braço amputado. Não seria Deus. Se ele é bom e justo, se ele é um ser que tem bondade, ele não faria isso. Você já viu alguém que é bom fazer uma coisa mal? A pessoa é boa. Não vai fazer um mal para o outro. Isso é só um exemplo de um ser humano. Só que Deus é muito mais do que um ser humano. É além. Ninguém nem consegue explicar Deus. Então, se ele é além, a bondade dele é além. Impossível da gente mesmo imaginar qual o tamanho desta bondade, né? Então, ele não vai criar um ser para que o ser desencarne logo. Para que o ser sofra nessa terra. Para que este ser venha com um monte de aflições e o outro lá, sem nenhuma.
Cadê a igualdade? Não está tendo, se for olharmos por esse ponto. Mas Deus é justo. Ele não é só bom. Ele é justo e bom. A justiça, se formos pegar no conceito dela, ela consiste no respeito ao direito de cada um. No Livro dos Espíritos temos assim. Em um dos livros, os mensageiros espirituais esclarecem a grande questão do sofrimento da dor, da enfermidade, afirmando que são fatores propostos pelo Criador, ou seja, Deus propõe, não impõe, mas consequências da violação de suas leis. Lembra lá da lei de causa e efeito? Eu violei uma lei, eu tenho uma consequência. Na sua bondade infinita e justiça, permite que o culpado retorne ao cenário onde ele delinquiu para a retificação de seus erros através da reencarnação. Da reencarnação. Eu tenho mais uma chance. Eu errei na vida passada. Eu tenho mais uma chance. Só que eu não vou ter a mesma chance. Não vai ser da mesma forma. Eu não vou vir como rainha. Eu não vou vir como alguém que tem poder, porque eu não soube usar o meu poder. E se eu não soube usar, eu não vou ter. Uma mãe que tem uma criança que ela dá o celular para ele, vamos supor. Ele usufrui, assistindo vídeos e tal, mas ele acaba usufruindo bem mais, buscando coisas na internet que para a idade dele não é correto. Ou ele acaba errando de alguma forma, sendo rebelde. E aí qual é a punição da mãe? Tira o bem. Tirou o celular. Porque o que ele tinha nas mãos, ele não soube usar. Da mesma forma, Deus. Deus não é pai de todos? Pai faz o quê? Não ensina? Não educa? Deus faz isso. Ensina, educa. Muitas das vezes a gente não percebe, mas é isso que acontece quando a gente está passando por um sofrimento. Quando a gente está passando por uma situação que para a gente é muito complicada, que parece que é o fim, que a gente não consegue lidar. E quando a gente supera isso, qual é a sensação? Venci. Aprendi. Vivi. Tenho experiência. Quando alguém está passando pela mesma situação, qual é a nossa atitude? Não é, eu já passei por isso. É assim, assim, assim. Ajudar o outro, né? Então, Deus nos propõe, como já foi dito, situações para que a gente possa voltar a consertar um erro que fizemos. Já diz aqui, para a retificação dos seus erros, através da reencarnação. Quando eu estou lá no meu planejamento reencarnatório, porque a gente planeja antes de reencarnar, tá? A gente não vai só cair ali porque a gente quer ou porque tem que ser assim, não. A gente planeja juntamente com o nosso mentor espiritual para que a gente tenha uma reencarnação que venha nos beneficiar na evolução. Muitas das vezes, um braço amputado foi uma escolha minha. Eu nascer e eu ter que morrer com pouco tempo de vida foi uma escolha minha. Porque eu lá no meu planejamento falei, não, se eu passar mais tempo, eu não vou conseguir aprender o que eu tenho que aprender. Eu não vou conseguir suprir o que eu tenho que suprir nesta encarnação. Então, eu vou passar este período a aprender e voltar para casa. Porque aqui é uma escola. O planeta Terra é uma escola. Quando eu volto para casa, que é no plano espiritual, que é muitas moradas na casa de meu pai, né? Quando eu volto para minha casa, que eu vejo, eu consegui aprender isso. Cara, deve ser muito bom. Tu ter um benefício de uma reencarnação aproveitada.
bem aproveitada. Conseguir alcançar aquilo que você almejou. Você estava lá planejando e alcançou o que você almejou. Então, eu fiz algo errado na vida passada. Vamos supor que eu fui prostituta. Usufruí do meu corpo para ganhar dinheiro. E aí, eu estou lá planejando, eu errei. Como que eu posso fazer para consertar esse erro? São várias possibilidades de eu consertar. Mas aí eu vou consertar tendo uma alergia no corpo. Ou vindo com o corpo deformado. Não bonito esteticamente. São várias maneiras que eu posso consertar. Só que quando a gente reencarna, todo um passado é como se fosse não apagado, mas adormecido. Você não vai lembrar do que você planejou. Você não vai lembrar do que você viveu. Então, o que vai acontecer muitas das vezes? Reclamações. Não gosto do meu cabelo, não gosto da minha bunda, não gosto do meu peito, não gosto do meu corpo, não gosto. Não gosto porque eu vivo com alergias. Meu corpo vive cheio de micropigmentações, né, vermelhas. Mas e aí? Reclamar vai adiantar? Que tal eu parar para refletir o porquê que isso está acontecendo comigo? Que tal eu aceitar, pelo menos? É assim, eu sou assim. Vou viver com isso. Não tem como eu mudar, e mesmo se tivesse, eu nasci assim. Tenho que me aceitar primeiramente. Aceitar como eu vim. Não que eu não vá mudar, gente. Eu quero mudar, eu vou mudar. Mas eu ser consciente do porquê eu estou mudando. Não só por baixa autoestima. Não só porque eu odeio meu cabelo cacheado. Não, mas porque eu quero ter o cabelo liso. Então, não sofrer por aquilo, mas aprender com aquilo, é maravilhoso. Quando a gente agradece alguma coisa, quando a gente é grato, coisas boas acontecem, não é verdade? Eu sou grato por algo que eu estou passando e eu começo a ter caminhos até mesmo para conseguir consertar aquilo que está acontecendo na minha vida. Falo por experiência própria, gente. Quando eu sou grata, até caminhos aparecem, portas se abrem. Mas quando eu não sou grata, eu não consigo enxergar nada. É como se eu estivesse vendada. Não vejo nem solução para os meus problemas. São enormes, são maiores que eu, e eu estou ali, reclamando deles, absorvendo energias negativas por causa deles, e não vejo soluções. Mas aí, se eu paro, penso, reflito, aceito e agradeço, aí sim. Aí vai aparecer a solução, o problema vai só diminuindo. Aparecem pessoas para te ajudar, aparece a solução. Tu consegues lidar com o problema que está à frente. Não é verdade? E então, tu buscar isso, a aceitação daquela situação que você foi imposto, ou imposto não, que você escolheu passar. Você escolheu passar por aquilo. Você escolheu vir naquela situação, você escolheu vir naquela vida. Você faz as suas escolhas. Até mesmo em situações que você está hoje, você escolhe. Você escolhe estar em um relacionamento, você escolhe ter uma amizade, você escolhe estar em um emprego. Se não está te fazendo bem, foi você que escolheu. Sinto em dizer, mas foi você que escolheu.
Reclamar não vai ajudar. Ou você toma atitude de sair daquilo, ou você busca maneiras de consertar aquilo. E aceita, e agradece, porque vai acontecer de você conseguir superar isso. Mas reclamando, você não vai conseguir. Então, a questão das aflições, elas vêm de outras vidas, vêm de consequências dessa vida também, de coisas que você já fez. E aí você tem que passar por aquela situação. É a lei de causa e efeito. Que tem também no livro, tem um livro espírita que fala sobre a lei de causa e efeito, e é um dos principais fundamentos preconizados pela doutrina, e que diz assim: segundo ela, a todo ato da vida moral do homem corresponderia a uma reação semelhante dirigida a ele, criando-se assim algo similar ao cosmo interruptor de retribuição ética. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu tenho uma atitude, tem uma reação. Isso é uma lei científica também. Só que, ao contrário da lei científica, que é ação e reação, que é como se fosse, eu tive uma atitude, é uma vingança. Não. Não é uma vingança. Não é uma coisa que tem que ser assim. Não. Se você aprendeu, se você não vai mais errar, vai ter sim a sua punição, mas vai ser menor. Você não precisa. Porque eu cortei as pernas de uma pessoa na vida passada, eu tenho que vir com a perna amputada? Não necessariamente. Eu aprendi que não devo fazer isso. Eu aprendi a amar as outras pessoas. Eu aprendi, não quero mais cometer esse erro com ninguém. Mas eu tenho que ser punido por aquilo que eu fiz, certo? Justiça. Deus é bom, mas ele é justo. Então, vou vir com o dedinho amputado. Né? É uma justiça. Não é a perna, mas é um dedo. Consigo viver com o dedo. Então, essa questão de ação e reação é dessa maneira. É com Deus, com a justiça divina, com a bondade divina. E se não fosse Ele, nada disso aconteceria, porque Ele permite. Por que Deus permite que há um tsunami? Que famílias inteiras sejam destruídas em um terremoto. São coisas que ninguém pode deixar de... não quero participar disso, eu vou me teletransportar para outro país. Não dá. Não tem como, às vezes, você fugir disso. Mas cadê a questão de bondade? Estou vivendo isso por quê? Por que eu estou num terremoto e fulano está lá numa praia de boa? Por que eu estou num tsunami e outra pessoa está numa festa? Está em família? Por quê? Por que eu estou perdendo a minha família enquanto outros estão ganhando família? Deus permite, não permite que isso aconteça? Por que Deus permite? Tem uma parte aqui que diz que Deus permite o mal para um bem maior. Um mal para um bem maior do que este mal. Um exemplo, acho que é no Haiti, né, que teve o tsunami. Se eu não estou enganada, me conserte se eu estiver errado. Foi uma tragédia catastrófica. Mas, porém, destruiu muitas famílias, claro. Teve pessoas que foram desencarnadas nessa situação. Porém, o mundo se uniu para aquilo, para ajudar as pessoas que sobreviveram. Um mal que provocou um bem. Uma ruína
uma tragédia, que provocou sentimentos bons nas outras pessoas. Poucas pessoas não se comovem com uma tragédia e não querem ajudar quando vê. Aqui mesmo no Brasil, quando teve, acho que foi em Minas Gerais, né, que teve a questão lá da usina lá de minério, né? Quando aquilo aconteceu, o Brasil se moveu para ajudar aquela cidade que sofreu aquela tragédia. Teve até manifestações em relação àquilo para que houvesse a ajuda necessária para aquelas famílias, né? Então foi um mal que aconteceu, foi uma ruína, mas que houve a situação de pessoas sentirem coisas que muitas das vezes as pessoas nem sentem, que é do bem para com o próximo. De ajudar. A caridade foi feita nessa questão, nessa situação. Então, aí também está a lei de causa e efeito. E essas pessoas que passaram por isso? Elas precisaram morrer para que alguém ficasse bom? Também não seria justo, né? Eu morrer para que fulano seja uma pessoa boa. Por que eu? Se fulano quer má. Por que morre uma pessoa boa se fulano quer mal, tá ali no mundo das drogas, tá assassinando pessoas, já levou sei lá quantos tiros. Ouço muito isso, perdão por estar comentando, mas ouço muito isso. Por que fulano faz isso? E já levou tantos tiros e nunca morreu, e outro que é trabalhador, levou um tiro e veio a desencarnar. Chega a dar uma revolta, né? Que injustiça, né? A gente pensa. Mas a gente olhar só por este caminho, lembra? Nasci, morri, acabou. Mas se olharmos por outro caminho, as outras reencarnações que tivemos, porque a gente não nasceu e morreu aqui, não. Sinto lhe dizer que você não é coitadinho, que você não está só nessa porque Deus é ruim, não. Você causou. Desculpem dizer, mas você causou tudo que você está vivendo. E até mesmo estas pessoas que morreram em coletividade, numa tragédia, causaram algo. Nas guerras. Quantas pessoas vão para as guerras? Não são muitas? Muitas pessoas não emanam sentimentos ruins, emanam energias ruins por causa de uma guerra. Vão lá, lutam por causa de uma etnia. São várias pessoas, certo? Que lutaram. Assim como são várias pessoas que morreram. Não seria uma compensação? Elas morreram todas no tsunami. Mas se buscarmos lá no passado delas, o que elas fizeram juntas? Poderíamos encontrar situações em que elas estiveram juntas e que causaram um grande mal para a superfície terrestre, para a Terra. Então, se a gente só olhar para este ponto de que são coitadinhas, estão vivendo isso, a gente vai continuar na mesma, reclamando das nossas situações, achando que tudo é injusto, que não era para ser assim, vamos continuar na mesma. Ah, mas também eu não vou sentir pena da pessoa? Vou. Não vou ajudar? Vou. Porque eu também estou na parte de fazer caridade. Então, se fulano está passando por uma situação difícil, eu vou lá ajudar, vou aconselhar, vou acolher, mas eu não vou tirar o peso dele, jogar fora. Ele vai ter que passar por aquilo. Porque ele tem algo para aprender com aquilo. Eu ajudar, eu abraçar, eu cuidar, alivia ele.
faz ele ter coragem para passar por aquilo, faz ele conseguir seguir em frente. Lembra que eu falei lá que se a gente parar de reclamar, pessoas aparecem, a gente consegue ver novos rumos, se a gente parar de reclamar e ser grato? Se a gente proporcionar essa atitude na pessoa, a gente está chegando para acolher o outro. A gente está proporcionando ao outro um aconchego, para que ele venha a ser grato. E aí, quando ele ser grato, ele vai enxergar a solução para o problema dele. Porque é que nem na matemática, todo problema tem solução. Todo. E todos temos problemas. Então, da mesma forma que eu ajudo o outro, um dia eu posso precisar do outro. O outro pode vir a me ajudar. Se ele não me ajudou, ele é ingrato. Calma. Se não é ele, será a outra pessoa que vai te ajudar. Ah, mas está demorando, Deus. Por que ninguém me ajuda? Talvez não seja o tempo. Né? Quando você está numa escola, tem aquela fase em que você recebe as atividades, em que o professor está ali do lado, te conduzindo a fazer a atividade da forma correta, como tem que ser, blá, blá. E depois que você vai fazer a prova, o professor não está do lado. Você tem que estar só você com a prova. Quando você vai para o Enem, você não leva aquele professor lá do ensino médio para fazer a sua redação. É você. É você que vai passar pelo seu problema. Mas também você vai ter professores ou amigos que vão te ajudar a passar por ele. Vão pegar na sua mão, vamos lá, você consegue. Vão te ligar, olha, eu confio em você, eu sei que você vai conseguir passar por esta situação. Vai dar tudo certo. E não só ter esta pessoa, mas ser esta pessoa. Porque afinal temos muitas pessoas no mundo com problemas. Não é só eu. É você. É ele, é ela. Todas as conjugações verbais possíveis. Então, você, além de ter a sua aflição, ok, tenho a minha aflição, vou ser grata por aquilo que eu tenho hoje, por aquela dificuldade, vou procurar uma maneira de consertar ela, de seguir em frente com isso e aprender o que eu tenho que aprender. Afinal, eu tenho que aprender alguma coisa, né? Vou tentar aprender e também vou ajudar o outro. Porque eu estou aqui para fazer caridade também. E fora da caridade, não há salvação. E quando eu ajudo o outro, por incrível que pareça, gente, quando eu ajudo, eu consigo solucionar o meu problema. Muito mais fácil. Eu estava conversando com um dos trabalhadores da casa, e aí falou assim, estuda, que até os problemas teus diminuem. Estava muito aflita para fazer a palestra e tal, e a pessoa falou para mim, estudar que até os meus problemas diminuem. E realmente, porque a gente tira o foco do problema. E se a gente não está ali no foco, a gente consegue ver o quê? 360 graus. Não só à frente, mas ao redor. E aí eu tirei o foco, estudei, e quando eu voltei para o meu problema, eu já tinha olhado ao redor. Foi muito mais fácil me colocar na situação da pessoa, resolver aquela situação que eu estava passando. Então, é um conselho que eu dou, e que não é só um conselho a mais, daqueles que a gente guarda na gaveta, que a gente não vai seguir. As aflições estão aí, e para que a gente não tenha aflições no futuro, vamos cuidar desta reencarnação, desta vida, do hoje. Porque até mesmo se eu não cuido do hoje, amanhã vai ser do mesmo jeito. Porque a ação tem uma reação. Como muitos já dizem por aí, quem planta, colhe. E tudo que eu planto, eu vou colher. Eu não vou plantar manga e colher banana. Nunca.
É manga. Pequena ou grande vai ser manga. Depende de mim como ela vai ser. Se ela vai estar podre, se ela vai estar pequena, se ela vai estar grande. Se ela vai estar gostosa ou se ela vai estar ruim. Porque é como eu plantei. Como eu cuidei. Imaginamos que somos esta semente que estamos nos plantando. O que eu estou colocando nessa terra? Reclamações? Estou fazendo mal às pessoas? Estou falando mal das pessoas? Culpando o outro? Apontando o dedo? Ou estou olhando para mim e abraçando os outros? Acolhendo os outros? Ouvindo os outros? Tendo paciência com os outros? Que é uma coisa difícil de ter, às vezes a gente não tem nem com a gente. Então, eu tenho que olhar para a minha sementinha e plantar ela da melhor forma, para que a árvore seja verde, e um verde bonito, para que dê flores, porque eu também floresço, para que dê frutos, e frutos que satisfaçam outros, e para que eu ajude o outro na colheita, na plantação, na regação desta semente. Então, vamos nos ajudar. Vamos passar pelas nossas situações sem reclamar. Buscando solução. E às vezes saindo do foco para poder voltar. Então, que a gente possa fazer da causa uma causa boa para que tenha um efeito bom. Muitas das vezes a gente não vai conseguir, que a gente ainda é um ser imperfeito. A gente ainda vai errar, ainda vai cair, mas vamos errar menos. E aí, com menos, um dia não será nada, nem um erro. Será só ajuda. Será que nem os anjos, como a gente imagina que seria um anjo, né? Aquela pessoa boa que ajuda os outros, que está aqui do meu lado, cuidando de mim sempre. Quem não quer ser um anjo? Quem não quer tirar toda essa dor que hoje sente e não sentir nunca mais? Quem não quer superar, evoluir? Bom, se vocês não querem, eu sinto muito, eu quero. Eu quero. Mas para isso eu preciso trabalhar o hoje. Já que eu não trabalhei o ontem, eu vou trabalhar o hoje, é o presente. Para que o amanhã seja um amanhã melhor. É cuidando do meu planeta, é cuidando das pessoas que estão ao redor, cuidando da minha família, é cuidando.